Olá, caros alunos do terceiro ano. Essa é a nossa primeira videoaula sobre juros simples. Nós vamos, nessa videoaula, ver algumas fórmulas, certo? E após a videoaula, vocês responderão a um fórum sobre o assunto aqui analisado. Juros simples, como o próprio nome diz, é aquele tipo de juro em que não há incidência do juro sobre o juro, que é um assunto posterior que nós vamos ver que é o juro composto. Então, como fazemos para calcular o juro simples? É muito fácil. Juro simples, basta você pegar o capital, né, conforme a fórmula aqui. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Nós pegamos a capital, multiplicamos pela taxa e multiplicamos pelo tempo. Observando que nessa fórmula a taxa tem que ser decimal. Então, se por acaso a taxa for de 10%, você tem que botar 0, colocar 0,1. Se for 5%, 0,05 e assim por diante. Outra observação que vocês têm que ficar atento é que a taxa deve estar sempre na mesma unidade. O tempo e a taxa devem estar sempre na mesma unidade, certo? Então, se por exemplo a taxa é mensal, o tempo tem que ser contado mensalmente. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser contado anualmente, certo? Lembrando também que o ano comercial, para fins contábeis, é de 360 dias, ok? Porque se conta 12 meses de 30 dias. Só uma observação aí, quando houver determinados problemas, né, em que você for fazer a transformação de taxa anual para taxa mensal ou vice-versa, lembrando em conta que o ano comercial é 300, corresponde a 360 dias. Bem, partindo dessa fórmula, juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital seria o valor inicial, né, aplicado aqui. O outro conceito que nós temos é de montante. O que vem ser o montante? O montante nada mais é do que capital mais o juro que rendeu. Você pega o valor do capital aqui e mais o valor do juro, ok? Observe que tem uma outra fórmula de montante aqui, que ela é uma consequência da fórmula de juro. Como o juro é capital vezes taxa vezes tempo, se eu substituir essa parte aqui, capital vezes taxa vezes tempo, no lugar de juro aqui, se eu colocar no lugar de juro capital vezes taxa vezes tempo, novamente, em montante, você vai ficar capital mais, né, capital vezes taxa vezes tempo. Ou seja, você pode colocar o capital em evidência e multiplicar por 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos observar aqui um pequeno exercício, né, de aplicação de juros simples. O investidor aplica R$1.000 a juros simples e 2% ao mês. Determinar a taxa equivalente ao ano, o juro recebido após um mês e após 5 meses e o montante após 8 meses. Okay? Então, nós temos aqui a taxa equivalente ao ano no regime de juros simples como é que você vai transformar? Porque você tem aqui, ó, o juro simples de 2% ao mês e é para determinar a taxa equivalente ao ano. Certo? Então, basta você multiplicar a taxa anual, que é 12 vezes a taxa mensal, certo? Ou seja, 12, não são 12 meses, multiplica por 2, que é 2% ao mês, você vai obter 24% ao ano. Entenderam? Então, você pega o juro, né, o juro recebido após um mês de aplicação vai ser o que? O juro vai ser a capital vezes taxa vezes tempo, conforme a gente viu. Pega o capital 1.000, multiplica por 0,02, que corresponde a 2% ao mês, né? Vezes 1, que é o tempo, que é um mês, corresponde ao juro de 20%. 5 meses, a gente só substitui. Capital é 1.000, taxa 2%, que é 0,02, vezes a quantidade de tempo, que foi 5 meses, vezes 5, o juro vai ser de 100. Para obter o montante de 8 meses, o que é que você vai fazer? Primeiro calcula o juro, ok? 1.000 vezes 2% vezes o 8, que você tem um juro aí de 160. Depois basta somar com o capital que você vai obter o montante, ou seja, capital mais o juro é o 1.000 de capital mais o juro de 160, que foram os 8 meses a 2%, correspondendo aí a 1.160, ok? Bem, vamos aqui ao próximo. Calcular o juro que rende um capital de 7.500 aplicado a taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Então você tem
um capital de 7.500, a taxa de 12% ao ano e o tempo 5 meses. O que é que você faz? O juro vai ser 7.500, né? E a taxa, como é que você vai calcular a taxa? Se é 12% ao ano, ela vai dar quanto ao mês? Vai dar exatamente 1% ao mês. Lembre-se que as unidades têm que ser iguais, porque lá no problema está que foi 7.500 aplicada a taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Então você tem que descobrir quanto é que é essa taxa mensal. Se é 12% ao ano, corresponde a 1% ao mês. Então basta multiplicar 7.500 vezes 1%, que é 0,01, vezes os 5 meses do problema, que você vai obter 375 reais. E aí, você calcula utilizando a fração do ano correspondente ao número de meses dados. 5 meses corresponde a quê? A 12 avos, né? 12 avos de um ano. Porque o ano tem 12 meses. Então 5 12 avos do ano. Você faz a multiplicação 7.500 vezes 0,12 vezes 5 12 avos, que é o tempo, obtendo aí também o mesmo valor de 375 reais. Então você pode fazer dessas duas formas aí, chegando ao mesmo resultado. Então, a partir dessa explicação, o que eu quero de vocês? Vão lá no nosso site, na nosso AVA, Ambiente de Aprendizagem Virtual, que é a nossa sala de aula virtual, nesse endereço pgs.freewebclass.com, e respondam ao fórum que tem lá, ok? Referente a juros simples. Essa é a nossa primeira avaliação da segunda unidade. Ok, um abraço, até a nossa próxima videoaula.